Muito bem, gente. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso podcast Fé e Cidadania. Muito prazer para quem não me conhece, eventualmente. Eu sou o Padre Kleber Cardoso, sou missionário estigmatino, sou vigário na paróquia Santo Antônio de Pádua, que fica na cidade da Praia Grande, no bairro do Boqueirão. E estou muito bem acompanhado do meu queridíssimo diácono Genilson. Fala aí, Genilson! Tudo bem? Sua bênção, Padre, que alegria poder, nesse dia, iniciar esse podcast aqui, falar de um tema tão importante e relevante. Sou diácono aqui na paróquia Santo Antônio de Praia Grande, fazendo agora no mês de janeiro 3 anos de diaconato, e é uma experiência muito agradável para nós que trabalhamos aqui, não só nas comunidades, mas também voltado para um público assim de uma maneira toda privilegiada, que a gente costuma dizer, que são os nossos pobres ali no abrigo solidário. E é uma alegria hoje poder participar na abertura desse podcast, que eu acredito que vai ser momentos de muita transformação e de muita alegria para muitos corações a partir de hoje. E nós sonhamos, né, por esse espaço, é uma conquista e ao mesmo tempo uma graça de Deus e uma enorme responsabilidade, né? Não é fácil a gente se apresentar assim diretamente, né? Esse contato mais próximo, mas ao mesmo tempo é necessário, é uma linguagem nova, a gente consegue chegar a alguns segmentos da sociedade que de repente no púlpito a gente não consegue, né? Mas a ideia é essa, a gente quer de uma maneira descontraída, leve, espontânea, divertida, por que não dizer, tratar de assuntos relevantes que têm a ver com a nossa fé, mas também com a cidadania. Não é, Genilson? É verdade. E hoje, de uma maneira toda especial, vamos se dizer assim, nós queremos fazer uma abertura assim com grande relevância, porque nós vamos estar falando hoje justamente do Dia do Pobre que se aproxima. E nada mais justo, né, Padre? A gente ser aquele que conhece bastante esse tema, né? Que tem uma bagagem, assim, uma experiência vasta na nossa diocese, tem um trabalho muito significativo e um trabalho bem atuante em torno dos 9 municípios da Baixada Santista. Então, alegria também, né, nesse dia, trazer esse nosso irmão aqui, nosso sacerdote, é claro, uma pessoa de muita proximidade ali com o senhor bispo e com essa tratativa de trabalhar nessa perspectiva de estar sempre ajudando os mais necessitados, que é o trabalho da igreja, né? A gente fala assim, a igreja ela está atuando muito forte, principalmente a nossa diocese. Muitos são os trabalhos, mas hoje nós percebemos que hoje a gente tem uma direção, né? Estamos conseguindo unir tudo isso que acontece de uma maneira bem mais estratégica, que dê uma resposta muito mais consolidada, principalmente nas pontas lá nas nossas comunidades. E a gente estava pensando, rezando, quem nós vamos convidar? Quem? E vieram vários nomes, mas nós fechamos, né, no querido Padre Valdeci. Então eu passo agora a você, Genilson, que faça as honras de apresentar o nosso querido convidado do programa de estreia do nosso podcast Fé e Cidadania. O Padre Valdeci é o padre hoje designado pelo nosso bispo como coordenador do vicariato na Diocese de Santos, que responde por todos os trabalhos sociais na nossa diocese, como as Cáritas, a Pazem, o Bom Prato, o Abrigo Solidário, as casas franciscanas, as casas de acolhimento, a Nossa Senhora Piedade e tantos outros. A gente vai conhecer um pouquinho mais desse trabalho a partir do nosso convidado, que agora eu gostaria que ele se apresentasse para nós, né, e para todos aqueles que estão aqui conosco nesse momento, e que seja um momento também de muita alegria nesse bate-papo que vai acontecer a partir de agora. Padre Valdeci, seja bem-vindo, muito obrigado pelo sim do senhor, a gente fica muito feliz, né, por o senhor também estar conosco aqui nesse momento. Então, obrigado, Padre Kleber, boa tarde a todos e todas, por esse convite e também pelo desafio, né? O primeiro que fala é o que fica. É o primeiro a apanhar. Não, nosso povo, o povo de Deus é muito bom. Sim. Então, como já foi anunciado, eu sou vigário episcopal para a dimensão social da Diocese de Santos. A minha responsabilidade é trazer para a Igreja de Santos essa situação
de miséria, uma situação que bate ao nosso coração, ao coração dos pastores. Então é por isso que nós temos que também ter essa dimensão da fé. E achei muito interessante o tema fé e cidadania, porque nós vivemos numa sociedade que nós todos deveríamos ser cidadãos, todos. E não vivemos numa sociedade que alguns perderam a sua dignidade humana de serem cidadãos. Cidadãos com os mínimos direitos, né? De casa, de comida, de saneamento básico. Então, ainda hoje, infelizmente, existem várias pessoas que não são atingidas, por assim dizer, pelas políticas públicas do Estado. E essas políticas públicas devem ser para todos, e não para alguns. Então, eu agradeço a Praia Grande, aos padres, né? Fico feliz de estar aqui, conheço já o trabalho da Praia Grande, não só do Abrigo Solidário, mas do Bom Prato que nós temos aqui também, do trabalho do Diácono Luizinho lá na comunidade da Baquita, e outros trabalhos, né, que fazem com que nós possamos sonhar numa igreja que é fermento, numa igreja que é luz, e principalmente numa igreja que é esperança, esperança para aqueles que estão à margem. E nós não temos só pobres de corpo, de comida, mas nós ainda vivemos numa sociedade que nós temos pessoas pobres de Deus. No domingo passado, no refrão do Salmo, né, que nós celebramos a Eucaristia, o salmista dizia: a minha alma tem sede de Deus. Quando virei face a face o meu Deus. Então, como tem gente que tem sede de fome, de justiça, de nosso apoio, tem gente ainda que tem sede de Deus. Que nós possamos ser sinal da graça de Deus no meio das pessoas. Então, eu agradeço o convite. Estamos aí livres para batermos um papo, né? Para nos conhecermos melhor e para que possamos nos conhecer mais, né? Mutuamente, vocês conhecerem o que é o vicariato, o que faz o vigário episcopal e quais são as nossas necessidades, nossas angústias, nossos questionamentos. Isso é bom para todos nós. Eu queria começar, sabe, Padre Kleber, fazendo já uma pergunta direta para o Padre Valdeci. Não, eu vou ter que dizer não, porque ele dizia, né, que a nossa alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. E aqui somos 2 sacerdotes e um diácono, então nada mais justo que a gente faça um momento de espiritualidade. Guarda aí a sua pergunta, né, para que a gente possa então entregar esse momento nas mãos de Deus, porque se é verdade que nós vamos falar de cidadania, mas a nossa identidade também, ela é de homens de fé, né? Claro, nós somos cristãos, somos católicos, mas estamos aqui falando para as mulheres e homens de boa vontade, irmãs e irmãos nossos que se congregam em outras igrejas, né? Então é nessa atitude da alma que tem sede de Deus que eu quero convidar a todos que nos acompanham para um momento de espiritualidade. Então vamos abrir o nosso coração ao Espírito Santo, pedindo a Ele que venha com a sua luz, iluminar a nossa inteligência, que Ele venha soprar sobre nós o dom da sabedoria, para que tudo aquilo que nós chegarmos a falar seja para o crescimento, para o aprofundamento da experiência com Deus e também para o nosso engajamento para com os nossos irmãos mais necessitados. Então, convido a todos para que rezemos a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, e enchei corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E que esse Espírito Santo venha a nós
pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E eu preparei aqui um texto bíblico que justamente é a inspiração do Papa Francisco em vista deste 7º Dia Mundial do Pobre. Então ele se inspirou no livro bíblico de Tobias, mais especificamente o capítulo 4 e o versículo 7. Então preparei aqui na minha Bíblia, fiz a lição de casa, hein, gente? Olha só. Então, quero convidar a todas, a todos que possam abrir, né, seu ouvido, seu coração, para acolher esta palavra como palavra que vem diretamente dos lábios de Deus. Eu vim para escutar tua palavra, tua palavra, tua palavra de amor. Leitura do livro de Tobias. Dos teus bens, filho, dá esmola, e não desvies o rosto de nenhum pobre, para que de ti não se desvie a face de Deus. Segundo o que tiveres, conforme a importância dos teus bens, dá a esmola. Se tiveres pouco, não receeis de dar a esmola desse pouco. Assim garantes para ti um prêmio valioso no dia do infortúnio, pois a esmola livra da morte e não deixa ir para as trevas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que bonito o texto bíblico que inspirou o Papa Francisco na sua carta, por assim dizer, né, a sua mensagem para o 7º Dia Mundial dos Pobres. E a gente vê então aqui o diálogo entre Tobias e o seu pai, né, Tobit, ele que ali naquele momento já estava cego, né, e ele estava, como todo bom pai, preocupado em deixar uma herança não apenas material para o seu filho, mas uma herança de valores, de princípios, né? E como um bom judeu, então essa ideia de acolher, né, as pessoas, a hospitalidade, isso é muito forte entre os judeus. E, inclusive, eles têm, né, essa ideia de que ao acolher o outro, nós podemos estar acolhendo o próprio Deus que está presente no outro. Então, essa dimensão da hospitalidade que nós, como cristãos, abraçamos também, e até por uma motivação maior, que é a motivação do próprio Jesus Cristo, né? Quando ele vai nos dizer no domingo da solenidade de Cristo Rei, quando você fez o bem ao menor dos meus irmãos, então foi a mim que o fizeram. E a questão da esmola também, né? Quer dizer, a esmola é um gesto de caridade. Claro que a gente não gosta muito da palavra esmola, ela ficou muito pejorativa, né? Mas a partilha, né? E não desviar o olhar do irmão pobre, necessitado. Infelizmente, a gente vive numa sociedade da indiferença, uma sociedade onde cada um pensa apenas em si mesmo, e então está aqui a palavra de Deus, né? Especificamente no livro de Tobias, que o Papa Francisco nos aponta, né, para a nossa reflexão neste dia do pobre, então que a gente possa desenvolver essa atitude de se interessar pelo irmão mais necessitado, né? Então que realmente o nosso gesto, como a gente costuma dizer, que não seja apenas um assistencialismo ou então uma dimensão meramente social, mas que nesse acudir o irmão mais necessitado, que a gente encontra essa mística profunda desse Deus encarnado, não um Deus etéreo que vive no mundo das nuvens, né, no céu, desinteressado dos acontecimentos do tempo presente, mas esse Deus que escuta o clamor, vem em nosso auxílio, e isso de uma maneira mais plena na pessoa de Jesus Cristo.
Então, que esse texto bíblico possa estar aqui iluminando as nossas reflexões, né, como nos pediu o Papa. Então, agora sim, né, eu passo aqui a palavra para o Genilson, para que a gente comece esse bate-papo gostoso. A gente preparou com muito carinho, né, Genilson? Verdade. Com muito carinho, então esperamos que todos vocês possam estar desfrutando. Agora sim. Então, diante dessa belíssima reflexão, que faz sentido em todo o nosso existir, Padre Valdecir, eu queria perguntar para o senhor, por que a igreja ela propõe para nós um Dia Mundial dos Pobres? O Papa Francisco, ele responde dizendo o seguinte: olha, nós precisamos ter um coração misericordioso. E é bonito porque o Papa coloca antes da festa de Cristo Rei. Ali terminando o nosso ano litúrgico, lembrando a cada um de nós duas coisas principais. Primeiro, o olhar de misericórdia. Misericórdia para aqueles que sofrem, misericórdia para os invisíveis. Tem muitas pessoas que hoje são invisíveis, mesmo dentro das nossas comunidades. Então, olhar para isso. E depois é o olhar da caridade. Não é uma caridade passiva, mas é uma caridade ativa. E é bonito que, graças a Deus, na nossa diocese, no próximo domingo, nós assumimos essa dimensão mesmo, né? De estar próximo àqueles que necessitam. Então, em nossas paróquias, grupos, todos estaremos envolvidas em algum trabalho de solidariedade para os pobres. Mais do que isso, é que é uma prática do cotidiano da nossa fé. Nós não podemos deixar que as pessoas fiquem perdendo o sentido da sua vida, o sentido da sua cidadania. É importante também olhar com o olhar do Papa. O Papa tem um olhar muito diferenciado para com os mais pobres. Desde o início lá do seu pontificado, o Papa vem constantemente fazendo ações, inclusive lá no Vaticano, de acolhida para os migrantes, de acolhida para os moradores de rua. Todos, então, sentem-se muito próximos ao coração do Papa, como também sentiam-se próximo àquelas pessoas que sofriam no tempo de Jesus. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade de fazer com que aqueles nossos irmãos possam também sentir-se próximos de nós, próximos desse amor, dessa misericórdia, dessa solidariedade, desse abraço que deve ser um abraço de todos e não um abraço de alguns. Então nós perdemos um pouco esse sentido. Então o Papa diz: olha para o teu irmão pobre, somos todos irmãos. O Papa diz, né, e a campanha da fraternidade do ano que vem vai dizer: amizade social, somos todos amigos, porque nós somos irmãos. Então nós não podemos fazer distinção das pessoas. Então que esse Dia Mundial dos Pobres possa atingir o nosso coração, a nossa vida, a nossa atitude. Eu não gostaria de ter o Dia Mundial dos Pobres. Eu não gostaria. Eu gostaria de ter o Dia Mundial da Felicidade. Da plenitude. Da plenitude da vida, do amor, da abundância. Mas, numa sociedade que ainda não é totalmente sensível ao sofrimento do outro, a igreja tem que dizer: olha para o teu irmão pobre. Então, eu gostaria, lógico, que nós pudéssemos celebrar a vida, de todos os sentidos, né? Mas a igreja faz um apelo: olha para o teu irmão mais pobre. Ele está aí. É interessante, padre, o senhor falando assim, eu me lembro agora da assembleia que nós tivemos agora recentemente, diocesana, e passou pelas paróquias, né? E uma das perguntas sobre o pilar da caridade, uma das reflexões que foi colocada nos grupos, foi que hoje a fazer a caridade, ela é uma das maneiras mais rica e ao mesmo tempo uma das maneiras mais pobres. De que maneira? E em que sentido? Porque quando você fala para as pessoas a necessidade do próximo, as pessoas se mobilizam. Elas vão entender que ela já passou por um período da vida, em algum momento,
uma necessidade, uma dificuldade, e ela acaba sendo sensibilizando por ajudar alguém, e aí ela se torna rica. Porque quando ela começa a partilhar, olha que interessante, e quando acontece a partilha de cada um colaborar com o pouco que tem, ela se torna rica e ela deixa de ser pobre. Muito interessante essa reflexão das pessoas. Pobre porque existe o pobre, mas rica porque quando todo mundo se ajuda, partilha, ela se torna rica e barata. Porque você não precisa tirar todo o valor para ajudar. Muito interessante essa reflexão, que foi colocada num dos grupos nossos, que foi levada para a plenária, lá na nossa assembleia que tivemos agora recentemente. E a gente fala, né, do Dia Mundial do Pobre, mas de fato os 365 dias são do pobre, né? Eu estou aqui falando com duas pessoas, né, o diácono Genilson e o padre Valdeci, que trabalham todos os dias com o pobre, né? Quer dizer, é um trabalho constante, mas é importante a gente ter um dia que é um dia comum a todos, né? Porque não é apenas no Brasil, né? Mas é geral, quer dizer, é um dia em que todos nós estamos colocando as necessidades do pobre no centro das atenções, né? E de ter um gesto concreto de solidariedade com o pobre. Mas a minha pergunta para o senhor, padre Valdeci, vai na seguinte linha. Por que tantos pobres, padre Valdeci? A gente percebe, né? A gente anda pelas ruas, pelas avenidas, pelos viadutos, pelas pontes, pelos becos. Quanta gente pobre, padre Valdeci. Desde pessoas adultas, mas também crianças, pessoas idosas, pessoas, às vezes, com problema de saúde. E por quê? O que gera tanta pobreza, padre Valdeci? Nós podemos ter uma resposta bastante simples, né? São pobres, bom, acabou a conversa. Mas nós precisamos entender que nós vivemos numa sociedade extremamente egoísta. É uma estrutura social, como dizia São João Paulo II, onde os ricos são mais ricos e os pobres são mais pobres. Enquanto os ricos gostam de mostrar suas grandes mansões, que valem milhões de reais, os pobres têm as suas favelas para mostrar. Então é uma crise estrutural, uma crise que também vai tirando da linha, né, de dignidade humana aqueles que menos oportunidades têm. Então, se a gente pegar, por exemplo, o aspecto educacional, né, é desigual, né? Tem gente que estuda muito bem e tem gente que às vezes vão para a escola, não para estudar, porque já não tem mais forças, mas vão para comer. Vão para alimentar-se, porque na casa não tem. E aí, nossos pobres vão caindo na desilusão. E uma pessoa desiludida, ela vai caindo no quê? Na escravidão. Qual a escravidão hoje dos pobres? Né? O álcool, as drogas. Então eles vão perdendo a dignidade humana, por quê? Porque a estrutura da sociedade hoje, infelizmente, não tem esse olhar, né? Um olhar misericordioso, um olhar de oportunidade. Então, se nós vamos ver, hoje a grande maioria da população brasileira vai para onde? Para o SUS. Saúde não tem. Né? A gente vai para o SUS, e aí você vai marcar um exame no SUS, né? Uma operação, por mais urgente que seja, demora vários meses, meses até, né, ano. Quando você vai fazer o exame, já perdeu até a sua essência de ser. Então nós vivemos uma sociedade muito desigual. E essa desigualdade, ela vai fazendo com que as pessoas vão perdendo o sentido da vida. Então, é uma causa estrutural. Essa causa estrutural gera desemprego. Esse desemprego gera a exclusão, né? Muitas pessoas ficam excluídas do mercado de trabalho, não só do mercado de trabalho, mas ficam excluídas da escola, ficam excluídas da saúde, ficam excluídas da habitação. E aí nós vamos olhando esse grande dragão, né, que é o sistema capitalista, que vai, né, matando todo mundo. Aquilo que o Papa Francisco disse, que esse modelo econômico, ele acaba matando. Ele mata quem? Ele mata os mais fracos.
porque os mais fortes vão resistindo. Então, há uma causa estrutural, há uma falta de sensibilidade também das pessoas, e também, às vezes, há uma desmotivação, né? Então, a pessoa está desmotivada. Eu penso que, para que nós possamos transformar a vida das pessoas, nós precisamos retomar o sentido das primeiras comunidades cristãs, né? Tinham tudo em comum e entre eles não havia necessitados, né? Então, viver em pequenas comunidades, procurar defender o outro, procurar valorizar o outro não é instrumento né? Não é meu escravo, não é minha escrava. Então, nós vivemos numa sociedade bastante discriminatória. Isso vai gerando aí, né? Violência, vai gerando mortes de inocentes. Então, E assim, mais ainda depois da pandemia, né? Nós estamos neste pós-pandemia e isso afetou muito também. Quer dizer, nós já tínhamos alguns problemas gravíssimos, como o senhor acabou de elencar, e ainda veio a pandemia, né? Então, que deveria ser uma oportunidade da gente se tornar um pouco mais solidário, um pouco mais sensível à dor do outro, até porque a gente sente a dor na própria pele, mas infelizmente o que nós acompanhamos foi a exacerbação do egoísmo, como o senhor muito bem falou. É interessante, eu estava pensando aqui, né? Se o pobre, ele na Bíblia, né? Na palavra de Deus, ele tem um rosto. Eu queria que o senhor repetisse um pouco sobre isso, falasse um pouco sobre isso, e o rosto do pobre no dia de hoje. se nós pegarmos lá um livro do Êxodo, por assim dizer, né, que é o grande livro da escravidão, então a primeira atitude que Deus tem diante da escravidão do povo no Egito foi ouvir o clamor dele, né? Ouvir e comprometer-se para que de fato ele saia da escravidão. Então, o ser pobre, muitas vezes, é uma escravidão. E o nosso Deus é um Deus que quer libertar. Nós temos que ter muito cuidado, porque essa palavra pobre, ela pode cair na rotina, ser mais um chavão, mas nós precisamos entender que não é só o pobre que existe na Bíblia, mas é todo aquele homem e mulher que são excluídos. Né? Todas as vezes que o povo de Deus foi excluído, Deus mandou os profetas, Deus mandou os juízes, Deus mandou sempre alguém que ficava a favor daqueles que eram os menos favorecidos, os marginalizados, aqueles que tinham perdido a esperança. No mundo sem esperança, Deus fazia sempre soprar o seu espírito para renascer a esperança. Na prática de Jesus é a mesma coisa. As viúvas, os órfãos, aqueles que estavam à margem foram aqueles que Jesus procurou primeiro. Mas a prática de Jesus foi muito mais do que só encontrar-se com os pobres, com os marginalizados. Ele encontrou-se com todos para revelar o quê? Deus é amor. E se nós, de fato, aprendemos a dimensão verdadeira do amor, que é serviço, que é escuta, que é ir ao encontro do outro, nós vamos entender que hoje, a pobreza que nós temos hoje é fruto do nosso egoísmo. É resultado do nosso ódio. É resultado de uma sociedade que desaprendeu-se a aproximar-se do outro. É aquilo que o Papa Francisco diz. Quando você toca o corpo do pobre, do marginalizado, do doente, é o corpo do próprio Cristo que você está tocando. Então, vejamos assim, né? A pior pobreza não é só a pobreza de estar na rua, é a pobreza de que ninguém quer me ver. Eu sou invisível. Eu passo e não tenho atitude samaritano. Então nós precisamos hoje retomar uma igreja que seja samaritana. Porque senão essa terminologia pobre,
essa terminologia excluídos, vai cair simplesmente em uma ideologia, e não é isso. Eu preciso entender que para que eu possa viver esse amor verdadeiro de Deus, eu tenho que primeiro me humanizar. Eu preciso ser humano comigo mesmo, para que eu possa expressar essa minha humanidade no outro. Mas a nossa sociedade não está assim. Qual que a nossa sociedade está dizendo? Ó, seja melhor. Olha a cultura do corpo. Olha, você tem que vencer. Olha, você não pode chorar. Olha, você tem que sempre, né, ser o primeiro, o segundo não vale. Então, nós estamos perdendo o sentido do outro. Do outro. Não é a cooperação, é a competição. Competição. Nós estamos competindo. Mas competindo para quê? Qual o sentido da minha competição? Então, a nossa sociedade hoje, ela está deixando para trás quem não consegue competir. A sociedade está deixando para trás os mais fracos, que não conseguem correr. A sociedade está deixando para trás aqueles que não têm comida para comer. A sociedade está deixando para trás aqueles que não têm casa para morar. A sociedade está deixando para trás aqueles que não têm saúde. Veja os nossos idosos. Veja os nossos jovens. As nossas crianças. Qual é o horizonte que eles estão tendo? Qual é o horizonte que eles estão tendo? Então nós devemos perguntar. É uma espécie de darwinismo social, né? Quer dizer, a lei da seleção natural, artificial, quer dizer, os mais fortes sobrevivem e os mais fracos são esquecidos, né? São abandonados, né? E o senhor estava falando você perguntou para ele de rosto, né? Eu sempre me lembro muito daquela, da expressão, né? Pobres, viúvas e estrangeiros, né? Que é muito forte a palavra, né? Então, quando se refere, né, aos órfãos, viúvas e estrangeiros, é como se fossem as categorias dos pobres, né, na Bíblia. E hoje a gente pode incluir vários, né, Padre Valdeci, você estava falando aí, as pessoas que estão em situação de rua, as pessoas que estão na dependência química, né, as pessoas que estão na prostituição, aqui na nossa realidade, né, de Baixada Santista, podemos pensar nas comunidades quilombolas, nas comunidades indígenas, ribeirinhas, que às vezes são esquecidas, né, pelo poder público. Mas justamente nessa linha, já que o senhor é uma pessoa privilegiada, né, o senhor é vigário, né, da parte da caridade, então, se o senhor pudesse contar, né, para as pessoas que nos acompanham no nosso podcast, assim, resumidamente, quais são os principais trabalhos, né, que a Diocese de Santos tem realizado, os seus projetos, e de ser possível falar mais uma vez daqui da Praia Grande, porque o senhor já falou, mas falou assim de uma maneira rápida, então de repente para as pessoas saberem, porque aqui na cidade da Praia Grande existem trabalhos que são apoiados pelo vicariato. Então, nós somos uma diocese bastante, né, extensa, Bertioga a Peruíbe. A nossa função como vigário episcopal é articular essas ações. E aí, por exemplo, há uns 20 dias atrás, tivemos aquele problema do vendaval. Atingiu quem? As comunidades indígenas que estão na área da diocese, principalmente em Itanhaém. Então, o que a diocese faz? Vai a essas comunidades indígenas e também coloca o seu apoio, o seu aporte, às vezes, vezes até financeiro, né? Então, a gente vai lá, ajuda. Então, essa é uma ação. Outra ação, por exemplo, a situação dos irmãos e irmãs em situação de rua. Então, a diocese apoia, sustenta, orienta essas pessoas. Esses dias foi muito bonito, porque nós também temos um trabalho com mulheres que são drogadas. E a nossa mentalidade é assim, elas passam por um processo de recuperação da drogadição. Nós temos uma casa em Itanhaém e uma em Cubatão. E esse processo de drogadição, de recuperação, elas trazem os filhos também.
ficam conosco 9 meses, um ano. Mas nós não podemos ser simplesmente assistencialistas com elas. Então, o que nós fizemos? Estamos fazendo uma prática agora que é uma nova dinâmica que nós estamos colocando também no vicariato. Trouxemos elas para aprender a fazer o quê? Panetone. Então, vão aprender a fazer panetone, né? O panetone dá para vender nessa época do ano, vender dá uma autoestima, né? Dá para fazer elas trabalhar, uma terapia ocupacional e uma série de coisas. Agora, nós vamos fazer também com elas um curso de pizza, para que elas também possam ter, né, essa dimensão. Então, nós não podemos ser e ter uma igreja assistencialista. Da cesta básica é um momento, mas nós não podemos ficar sustentando a pessoa na cesta básica. Ela tem que... gerando uma dependência. Né? Toda dependência ela é ruim. Então, toda dependência. Depender da cesta básica é ruim, depender de alguma da bebida é ruim, das drogas é ruim. Então, toda dependência ela não constrói a pessoa. Tem que estimular a autonomia. Né? E aí, essa autonomia, nós estamos numa dinâmica assim, né? Vamos dar oportunidade para que essas pessoas possam, de fato, sair dessa situação. Tem um horizonte, tem um sol na frente, tem esperança lá na frente. Então, a minha atribuição é fazer com que, de fato, essas forças vivas que estão nesses 9 municípios ajudem. Por exemplo, agora, segurança alimentar, né? E a Diocese, né, através da PASEM, né, o diácono Genivaldo, que trabalha conosco também, assumindo a responsabilidade de manter os bons pratos aqui na Praia Grande, São Vicente, em Santos. Para quê? Para que, de fato, as pessoas tenham uma alimentação sadia. Se essa segurança alimentar faz parte do cotidiano das pessoas. E aí quem vai motivando, quem vai orientando, é isso. Nós questionamos também a parte educacional, mas nós, enquanto igreja, precisamos também responder isso. Então, onde estão nossas escolas, nossas creches? Estão em lugares onde precisam. Então, nós temos creche no Bolsonaro, nós temos escola lá no Quarentenário, hoje é bairro Irmã Dolores. Nós temos creche naqueles lugares onde, de fato, as pessoas precisam. Por quê? Elas precisam ter educação. Então, nós nos dispomos a fazer, muitas vezes, aquilo que é obrigação do poder público. Mas, para nós, não é isso importante. Para nós, enquanto vigário episcopal, enquanto diocese, uma pessoa também de Dom Tarcísio, nós queremos valorizar a vida. E nesse aspecto também entra a nossa Universidade Católica de Santos, né? Não só acompanhando, mas orientando, precisando, né, uma parceira também que nós temos muito grande com o vicariato. Além das paróquias, as 50 paróquias, que agora serão 50, né, a nos ajudar. Na Praia Grande, né, é algo que eu acho muito interessante, né? Porque os trabalhos sociais aqui na Praia Grande tiveram uma dimensão das paróquias, né? Não foi um trabalho só isolado. Então, por exemplo, nós temos um trabalho muito bonito, né, que nós estivemos visitando esses dias, né, o Abrigo Solidário, né, que ali é a expressão da dignidade da pessoa humana. Não é só vir dar banho, não é só comer, mas é sentar-se à mesa. Nós estamos acostumando as pessoas a não sentar-se à mesa. Então, por que eu posso sentar na mesa para comer, para almoçar, para jantar, para tomar café, e o meu irmão não pode? Eu sou irmão dele. Então, um resgate de dignidade. De dignidade. Eu sou filho, né? Eu sou filho. Eu sou ser humano. Então, eu sou contra, particularmente, as pessoas não gostam muito disso, mas eu não defendo a ideia de dar comida na rua. Eu até aceito dar comida na rua se você for capaz de levar uma mesa, 4 cadeiras e fazer, senta aqui, vamos comer. É porque o momento da comida é um momento sagrado para todo mundo.
Um dia eu estava conversando com um irmão em situação de rua, ele disse assim para mim: almoço, olha aqui, ó, a marmita aqui, ó. Tem 4 marmitas. Ele não tinha comido nenhuma. Então é um desperdício, né? É um desperdício. Padre, isso permite, dentro dessa perspectiva que o senhor está colocando, é interessante, mas só para a gente ter uma visão geral, né? E como que a igreja e as pessoas que hoje estão aqui nos vendo esse momento tão importante para nós, com esse podcast, pode colaborar e pode ajudar com a igreja. E quais são as maiores necessidades? Então, vou continuar minha reflexão na Praia Grande, né? Primeiro que esse belíssimo trabalho do Abrigo Solidário. Também nós temos a questão aí da Baquita, que é uma comunidade bastante pobre ali Vila Sônia. na Vila Sônia, e outros trabalhos belíssimos. Inclusive, parece que a PAI também aqui tem uma parceria com vocês, né? Tem aí A maternidade solidária. né? Tem vários trabalhos. E Os como vicentinos, né, da vicentinos, igreja né? também. Então, o que eu penso? Que como nós podemos ajudar? Doe-se como pessoa humana. Porque é muito triste, é muito imparcial você pôr a mão no bolso e dar um dinheiro. Mas eu pergunto para as pessoas: quanto vale o teu sorriso? Quanto vale o teu aperto de mão? Quanto vale o escutar aquele que não tem ninguém que escute? Quanto vale isso? Lógico que as pessoas precisam do pão de cada dia, precisam das coisas para comer, mas as pessoas precisam de nós. Dar as coisas é consequência. Então, se você perguntasse assim para mim, o que a Praia Grande precisa? A Praia Grande precisa de pessoas, homens e mulheres, que coloquem-se a serviço dos pobres. E podemos dizer assim, a serviço das pessoas como um todo. Precisamos recuperar o nosso batismo, no qual nós somos sacerdotes, profeta e rei. Vivenciar o nosso batismo. Porque daqui a alguns dias, semana que vem, vamos celebrar Cristo Rei, não um rei coroado, mas um rei crucificado. Então nós precisamos recuperar na nossa vida, na nossa espiritualidade, essa dimensão. Eu preciso colocar-me no lugar do outro, caminhar com o outro, ir ao encontro do outro. Porque às vezes as pessoas, eu posso dar dinheiro, eu posso dar isso, aquilo, mas dê o seu tempo. Dê o seu tempo. Dê a sua atenção. Vai lá lavar uma louça, vai conversar com as pessoas, vai sentar-se do lado do irmão e da irmã que precisa da sua ajuda. É belíssimo. Eu faço essas experiências e assim, o que nós aprendemos? Eu falo assim para as pessoas, já fiz 2 faculdades, faz pós, faz isso, pós aquilo, mas sabe o que me ensina? São aqueles que eu tenho a capacidade de ficar ao lado e ouvir. Ouvir o jovem, ouvir a criança, ouvir o idoso, ouvir o que tá na rua, ouvir. Nós estamos ficando surdos. E o grande apelo que eu faço, então, na Praia Grande é isso. Como que a Praia Grande pode ajudar? Sirva. Sirva. Esteja do lado e seja próximo daqueles que são os amados do Senhor. Tá vendo, Padre Kleber? Mas olha, você perguntou para ele, né? Eu posso também responder? Claro que pode. Na verdade, aqui é muita riqueza assim, para a gente explorar, né? Se a gente for olhar assim no contexto, eu posso falar com muita propriedade, assim, Padre, que a gente tem essa experiência quando a gente vive com eles. E na verdade, eles, da maneira deles, se alguém perguntasse para mim hoje, como é que eles são? Eles são felizes. Eles são felizes. Da maneira deles se expressar, o jeito deles viver, e quando a gente está próximo deles, que eles percebem que alguém enxergam eles e
e amo ele, aceito eles do jeito que eles são, eles se sentem muito valorizados, eles são felizes. E a gente até brinca com eles, porque a gente passa a ser um como eles, não diferente. O que nos separa deles, afinal? É a sua roupa de se vestir? É o seu poder aquisitivo? É a sua família que você tem? A sua casa que você vai no dia voltar? Né? A comida que você vai ter no horário certo? Mas eu vejo que nada nos separa. Porque, na realidade, ele com poucas coisas, eles são felizes. Mas era isso que eu ia falar antes de responder também a pergunta, né? Nesse seu pormenor. De fato, de repente a gente não deveria ter o dia do pobre. Porque o pobre, a pobreza em si, ela não é algo negativo. Uhum. Eu falo por mim, Padre Valdeci, eu sou religioso, eu fiz um voto de pobreza, né? Então, a pobreza em si não é negativa. O próprio Filho de Deus não nasceu num berço de ouro, né? Ele nasceu na periferia, né? Em Nazaré da Galileia, ou em Belém de Judá. Agora, nós estamos falando porque realmente o que nos incomoda é a miséria, né? Que já não é apenas uma simplicidade, mas o estar privado daquilo que é essencial e justamente pela falta dessa distribuição justa, né, dos bens. Mas voltando, né, Padre Valdeci, Diácono Genilson, eu também penso, porque às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como ajudar, né? Então tá aqui o Diácono Genilson, nós estamos organizando aqui o Dia do Pobre na nossa cidade, lá no Abrigo Solidário, justamente, e a gente tem pedido às pessoas, né? Alimentos não perecíveis, arroz, feijão, óleo de cozinha, massa de tomate, macarrão, chá, né? Também temos pedido produtos de higiene pessoal, papel higiênico, sabonete, creme dental e também produtos de limpeza, né? Detergente, água sanitária, né? Desinfetante e também toalha, né? Porque lá no Abrigo Solidário, como vocês sabem, existe também a oportunidade deles tomarem um banho, porque o padre estava falando, né, de comer sentado numa mesa, né, que é uma expressão da dignidade, o tomar banho também, né, padre? Nós estamos agora numa onda de calor tremendo e nós que temos a possibilidade de tomar banho, né, e a gente já fica incomodado porque você já sai do banho já todo suado. Agora imagine um irmão, né, em condição de rua, que não tem como tomar um banho, e além de todas as doenças que podem vir em decorrência disso também, né? Inclusive a gente vê alguns até tomando banho no chafariz, né? Bebendo uma água que não é saudável, e depois com todas as consequências, tendo que ir para o SUS, como o senhor falava, né? Então, assim, se as pessoas que estiverem nos acompanhando, né, no nosso podcast, e realmente sentir essa necessidade, né, de querer colaborar, seja com uma cesta básica, então, assim, tudo vai ser muito bem recebido, né? Tudo vai ser muito bem recebido e muito bem distribuído também. Porque às vezes as pessoas ficam com medo de colaborar, Padre Valdeci, porque dizem assim, mas o que será que vão fazer, né, com aquilo que nós estamos distribuindo, recolhendo? Horas, nós vamos distribuir. Existe uma rede de pessoas sérias, né, que estão fazendo esse trabalho brilhante. Bom, a conversa está muito boa, a prosa está maravilhosa, a gente poderia se estender muito mais, mas todos nós aqui somos pessoas muito comprometidas, temos outras responsabilidades. Então, Padre Valdeci, já na reta final do nosso bate-papo, gostaríamos de deixar a palavra para o senhor para falar assim espontaneamente as suas considerações finais e deixar uma mensagem, né? Daqui a pouco nós estamos aí chegando no tempo do Advento, no Natal, né? Que é um tempo muito oportuno também para a vivência dessa solidariedade, né? Desse voluntariado, como o senhor estava falando, da doação de si. Então, faça uso das palavras. Então, primeiro eu quero agradecer, né, a acolhida aqui na Praia Grande, a equipe aí que preparou, né? A sala, né? Para que pudéssemos fazer esse momento. Para mim é um momento celebrativo, né? Depois eu gostaria de colocar uma inquietação para todo mundo aqui, né? Aqui, quando eu cheguei, tinha uma moça e uma criança no colo.
Não é isso? Lá embaixo. Lá embaixo. Qual o nome dela? Qual é a história dela? Por que ela está pedindo? O que ela está pedindo? Então, é um questionamento que eu faço, né? Que eu sempre faço. Aquele que está ali pedindo tem uma história, tem uma vida. E não tem só uma necessidade. Nós podemos até cair no erro de querer suprir a necessidade. Mas a pessoa humana não é só necessidade. A pessoa humana é um todo. Então, talvez ela precise de uma amizade, de um carinho, tem nome, tem história, pode ser feito um tipo de encaminhamento. As pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar os encaminhamentos, porque as pessoas também, quando estão nessa situação, acham que tem liberdade, e mais a liberdade é passageira, é uma liberdade que escraviza. Então, olhar, saber a história das pessoas. Segundo, perceber que nós, enquanto cidadãos, independente da nossa religião, tem pessoas de outros credos, de outras denominações, que fazem trabalhos belíssimos, Concordo totalmente. belíssimos, em favor das pessoas. Mas se nós pudéssemos ter humildade também, todos, para que pudéssemos fazer uma corrente do bem. Fratelli tutti. Fratelli tutti, todos amizade irmãos, social. né? Amizade social. Porque às vezes nós estamos apagando o fogo e não resolvendo o problema. Tá todo mundo colocando o melhor naquele mesmo vaso e o vaso pode quebrar de tanta coisa que tem num vaso e falta em outro vaso. Então, o segundo aspecto é esse apelo que eu faço, né? Principalmente para o senhor que está aqui, né, na Praia Grande, com essa motivação aí, juventude, né? Mas convidar os pastores, os outros irmãos de outro credo religioso, assim, olha, vamos sentar, né? Vamos ver o que nós podemos fazer O juntos. Papa Francisco não tem medo disso, Não tem né? medo, Se né? reúne com rabinos, se reúne Então, com, né? Com pessoas todos, do somos irmãos. budismo. Somos irmãos, vamos achar um caminho comum. Talvez o caminho comum nosso seja ajudar os necessitados. Terceiro aspecto é não ter medo. Não ter medo. Não ter medo de olhar no rosto sofredor dos irmãos. Eles relembram para nós também a dimensão da nossa fragilidade humana. Quando eu tenho medo de olhar para o outro, eu tenho medo de olhar para a minha fragilidade. E aí eu discrimino o outro. Então não ter medo. Não ter medo de conversar. Depois, o último aspecto é ter uma mentalidade mais solidária. Não uma mentalidade de preconceito. Nós já colocamos na cabeça nossa que aqueles que estão na rua são preguiçosos, aqueles que estão na rua não trabalham, não sei o quê. Uma mentalidade que, infelizmente, é motivada pelos nossos meios de comunicação social. Que falam assim, olha, ele está nessa situação, né? Porque ele não quer mudar de vida. Mas, atrás dele tem uma história. Qual foi a decepção que ele teve na vida? E depois, para terminar, nós precisamos ter políticas públicas de ressocialização. Ressocializar as pessoas. Né? Como que eu vou fazer, por exemplo, com um menino, uma pessoa que fica 9 meses numa recuperação e ele se vê obrigado a voltar para o mesmo lugar onde ele aprendeu a usar drogas. Ele não pode ir para lá, ele precisa de um processo de ressocialização longe dali, para que ele possa também colocar em prática aquilo que aprendeu. Porque ninguém é de ferro, todos nós temos essas fragilidades. E se eu coloco uma pessoa no mesmo lugar onde ele aprendeu a fazer o mal, o que ele vai fazer? Ele vai reaprender a fazer o mal. Então, esses são meus apelos, né, padre? São poucos, né? Eu acho que às vezes eu sou um sonhador. Mas se a gente não sonhar, não O tem... sonho do reino, né? né? O sonho a Se a gente não utopia do sonhar, reino, né? se a gente não sonhar,
nós vamos ficar na mesmice. E ficar na mesmice é omitir-se. E aí termina dizendo o seguinte: presta atenção nos talentos que Deus nos dá. Domingo que vem, né? O último domingo, tempo comum, o homem vai viajar e nos dá o quê? Talentos, para que nós possamos fazer o quê? Produzir. Não esconda o seu talento, que uma hora o Senhor vai voltar e dizer: cadê aquilo que eu te dei? O que você fez com os teus talentos? Você enterrou? Agora vai e peça as contas. Não enterremos os nossos talentos. Que lindo, hein, padre? Muito bom. Então vamos terminar, né? Vamos terminar. Começa bem, mas tem que terminar bem também. Terminar com Não sei nem se a palavra é terminar, porque na verdade a gente não termina, a gente continua, né? Esse é só o programa de estreia, né? Mas começamos muito bem, penso eu, né? Com o pé direito, como diz o povo, com a presença muito agradável do Padre Valdeci, com respostas assim muito que nos levam à reflexão, né? E não só a reflexão, mas a ação também, né? A voz da igreja. Inclusive é uma coisa interessante, né? Porque nós aqui somos eclesiásticos, né? Quer dizer, temos 2 padres, temos diáconos aqui também, e às vezes as pessoas falam: não, o padre, a igreja não tem que falar sobre questões de cidadania, né? Porque a nossa função é uma função litúrgica, é uma função administrativa, à frente do povo de Deus, ali na dimensão das paróquias, comunidades, pastorais, movimentos. Mas não é que nós queremos tirar o protagonismo, muito pelo contrário. Nós estamos aqui mesmo na qualidade de pastores, dizendo àqueles que já estão fazendo um trabalho: parabéns, continuem fazendo, sempre avante. E aqueles que ainda, por algum motivo, ainda não iniciaram, que possam dar essa resposta. Né? Porque o ser cristão não é apenas o estar dentro da igreja, rezar, né? Saber todas as orações de cor e salteado, mas realmente ter uma vivência, um testemunho da fé, como muito bem falou o Padre Valdeci. Né? Quer dizer, nós temos talentos nos foram dados, a cada um conforme a sua capacidade, e devemos trabalhar esses talentos, multiplicá-los, para que quando o Senhor voltar, a gente possa dar a ele o fruto do nosso trabalho também. Só terminando, né, Padre Kleber? Eu acho que é importante, quem trabalha nessa dimensão social da cidadania, e eu falo por mim, nós temos que rezar muito mais. Nós precisamos ter momentos de oração mística, porque cada vez que nós nos encontramos com uma situação de uma pessoa necessitada, se nós não tivermos uma mística, um encontro verdadeiro com Deus, nós nos revoltamos. E não é isso que Deus quer de nós. Deus não criou simplesmente homens e mulheres para a revolta. Mas Deus nos dá a oportunidade de amansar o nosso coração e com o coração manso dizer: vinde a mim, vós todos que sofreis, e eu vos aliviarei. Então, essa dimensão de espiritualidade. Se você não tiver isso, você vai ser assim social. Justamente. E nada contra eles, né? são muito Nada importantes, contra isso, né? mas existe uma diferença, uma linha, né? Quer dizer, eles sabe, chegam até um determinado ponto, momento, senão, a nossa ambição é maior. Senão nós vamos ser simplesmente distribuidores de cestas básicas. Não, pelo amor de Deus. Nós somos homens e mulheres comprometidos e comprometidas com o projeto de Deus. E para manter o projeto de Deus, tem que rezar. Fantástico. Se não rezar, meu irmão, você vai ser tudo na vida, menos um cristão comprometido com a verdade, com a justiça e com a vida. Muito bem. Então, gostaria de agradecer o Padre Valdeci pela presença aqui nesse nosso primeiro podcast. Padre Kleber também, obrigado pela presença. E que você também possa, que está aí conosco, né? A partir desse momento também, estar atento aí nos próximos, que serão também como esse, assim,
de momentos importantes para que a gente possa despertar esse nosso sentido de fé e cidadania. E a gente não pode deixar de terminar esse momento agora pedindo as bênçãos de Deus, né, Padre? Sim. E rezando a oração que Jesus nos ensinou, a oração dos 3 P's, né? Pai, pão e perdão. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, que Deus abençoe, Deus proteja, acompanhe, ampare a todos nós e nos vemos no mês que vem, no nosso próximo episódio do podcast Fé e Cidadania.